Muito bem. Vamos ver quem aparece por aqui. Oi, oi. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Oi, Ju. Oi, Vanusa. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. De Quer, Maria Cristina. Me atrasei aqui um minutinho, né? Muito bem, vou dar um tempinho até que as pessoas vão entrando. Diego, seja bem-vindo. Muito bem, Dudu. Dudu é nosso reikiano, tá atendendo lá no Inog também. Muito bem. 2 minutinhos. Ok. A minha ideia foi a Lê. Sejam todos bem-vindos, Lorena. Muito bem. A ideia desse encontro é o encerramento de mais uma edição do Prospere. Sejam bem-vindas. Então eu vou falar aqui rapidinho, às vezes tem alguém aqui que não participa do Prospere ou não participou de nenhum dos Prosperes, né? Muito bem. O Prospere foi um projeto que nasceu aleatoriamente, não nasceu como projeto, nasceu como uma intenção, até uma brincadeira. Eu sempre fui estudiosa de energia, muito curiosa com isso, e certa feita algumas amigas me pediram para falar mais sobre isso. E eu fiz, vamos fazer um grupo e vamos discutir, né, isso que eu estou chamando de energia, de mecânica quântica, de comando quântico, discutir o que tem acontecido na minha vida. E ali nós fizemos um grupo pequeno a priori, e algumas pessoas que estavam, posso colocar minha irmã, posso colocar minha mãe, ok. E nós ficamos ali um mês batendo um papo sobre energia, sobre quântica, sobre prosperidade, as dificuldades e as facilidades, né, de se prosperar dentro do ponto de vista da quântica, dentro do ponto de vista do que nós chamamos de energia, de dimensões e tudo mais. E a partir daí o grupo tem então uma segunda edição, que é quando as pessoas começaram a perguntar se poderiam participar, se o grupo continuaria fechado, como seria. Então aí aconteceu a segunda edição. E a coisa não parou mais, e a coisa foi prosperando, e muita gente interessada, muita gente compromissada mesmo com aquele assunto, conectada com aquela frequência, que é a frequência da energia, do conhecimento, da mentalidade, além do que nós chamamos de terceira dimensão. E aí hoje nós estamos encerrando já o nosso oitava edição. Mês que vem a gente já lança a 9ª edição. Nós tivemos um grupo Prospere masculino, que também foi muito bacana. Por uma questão de agenda, eu tive que fazer uma escolha em função dos outros trabalhos e foram acontecendo os grupos femininos. E eu fiquei de organizar outros grupos masculinos e confesso que eu ainda não consegui fazer, mas quero fazer porque foi um grupo muito rico. O primeiro grupo teve mais de 50 homens no grupo e foi um grupo muito produtivo, né? Muito bem, então nós estamos no 8º grupo do Prospere. O Prospere não é um grupo de curso, nem um grupo de se ensinar ou de passar alguma especialidade em quântica. A nossa ideia com o Prospere é expandir a consciência das pessoas em torno do que nós estamos chamando de frequência, de vibração e de cocriação. Então, é claro que lá dentro nós estudamos um pouco de energia quântica, a gente fala do Einstein, a gente fala um pouco do Tesla, nós trazemos
com pessoas, físicos, né, quânticos, respeitados e mais cotidianos, como Hélio Couto, por exemplo. A maioria aqui sabe que eu trabalho com mais 3 arquétipos. Nós somos 4 dentro do Riqueza Quântica Academy, que é um outro canal, um outro trabalho. Esse sim, mais técnico, mais voltado para canalização, para metafísica. Os estudos são um pouco mais aprofundados e os trabalhos também. Então eu sempre, esse último Prospere, eu fui envolvendo as pessoas com RQA, com Riqueza Quântica, para que quem tiver interesse, claro, desperte ainda mais para isso, né? A intenção com o Prospere, gente, é a pessoa sair do estado que eu chamo de vaca de presépio, que é o estado da maioria. As pessoas estão no raso, não sabem o que querem, não sabem qual é o propósito de vida, não sabem a que vieram, não sabem por que não prosperam na vida, não prosperam nas finanças, não prosperam nos relacionamentos. E hoje a gente tem tudo comprovado cientificamente. 99% do humano é por energia. E também as dimensões. Não existe só essa terceira dimensão, né? Só essa coisa que o nosso aparelho oftalmo, né? O nosso aparelho ocular, o nosso corpo, nossa aparelhagem física consegue ver. Mas existem hoje as comprovações das dimensões extrasensoriais. E do ponto de vista da energia, esse impacto. Hoje, ferramentas terapêuticas simples, como barra de Axis, Reiki, as constelações, elas trazem a lógica da energia quântica de uma forma muito palpável, especialmente nas constelações. Em grupo, as pessoas sentem muito, são pessoas que estão lá assistindo, não conhecem a pessoa, quando vão representar a pessoa, sentem o que a pessoa está sentindo, não é um teatro. Então, isso é o que nós chamamos de energia quântica. No caso das constelações, nós trabalhamos no campo morfogenético, né? Muito bem. E se vocês tiverem aí alguma dúvida, especialmente o pessoal aí da 8ª edição do Prospere, a ideia aqui foi encerrar a 8ª edição. Nós estamos concluindo os 30 dias desse grupo. Foi um grupo muito rico. Eu percebi que esse grupo, as pessoas estavam mais centradas, eu vou dizer. As regras ficaram muito claras desde o início e as pessoas se envolveram com a energia. Volto a dizer que esse não é um trabalho para todo mundo e não é o trabalho. Tem a ver com conexão. Existe uma egrégora que foi formada dentro do Prospere. E se você tem sintonia ou conexão, você continua, você fica, aquilo faz sentido para você. São inúmeras as respostas, os depoimentos das pessoas nos bastidores. Alguns, claro, eu coloco aqui para que as pessoas vejam que não é uma brincadeira e que a vida pode mudar, mudou a minha completamente, né? Eu tive um salto quântico de 2 anos para cá. E lá no Prospere, a ideia é passar aquilo que faz sentido para mim, ou que fez sentido para a minha vida. E cada vez que eu descubro algo novo, cada vez que algo se abre, porque a expansão é um caminho sem volta. Então, cada vez que a gente amplia, o universo vai te mandando mais coisa. E eu, do meu jeito, de uma linguagem mais acessível, eu vou buscando colocar isso no Grupo Prospere, nas edições do Grupo Prospere. Tem pessoas que já estão no Prospere, no 3º Prospere, não tem problema nenhum a pessoa fazer novamente, está em outro momento da vida, sempre tem alguma coisa diferente, porque o grupo é diferente, né? Lá dentro, a ideia é que as pessoas saiam do mental e vão para o campo da energia sem tanto questionamento, que é o que nos tolhe de cocriar. É entender que vibração e frequência cocria a minha existência, que nós plasmamos 100% do que nós vivemos. Se a minha vida está cercada de doença, eu estou plasmando a doença. Se ela está plasmada, se ela está integrada com relacionamentos saudáveis, sustentáveis, eu estou plasmando isso.
Mas se eu estou envolvida com relacionamentos tóxicos, eu também estou plasmando isso. E tomar consciência disso é o primeiro passo. Aí sim o primeiro passo é mental. Mas mental do ponto de vista de saber que isso existe e não de ficar questionando. Quem entra no Prospere sempre, a primeira coisa que aprende lá é fazer exercício, não é teoria. Nós começamos baixando barreiras, que é um exercício de tão simples, parece não ter lógica, né? Essa semana, uma das partilhantes do Prospere me chamou no privado e me disse: Ale, meu esposo não acredita muito, né, nessa vibe, mas está mudando a minha vida. E eu propus para ele está num momento difícil, eu só propus para ele o exercício de baixar barreiras. Só que ele passou mal demais, teve muito problema físico, né? Normalmente urina, às vezes até diarreia, e a pessoa vai pondo aquilo para fora, porque é uma limpeza em nível celular. A pessoa tendo consciência ou não. Isso é o que nós chamamos de catarse, não é? A pessoa trabalha com ferramentas que trabalham energia e depois ela tem um período de limpeza disso que está acontecendo. Por que isso, gente? 95% do nosso HD, da nossa cachola, já está preenchido com crenças aos 9, 10 anos de idade. Crenças que vieram dos nossos pais, crenças que vieram da escola, crenças que vieram, sei lá, de situações. Pensa, com 9 anos de idade, nós já estamos com HD completo praticamente. Temos aí 5% de algum nível de consciência de por que estamos agindo de uma forma ou de outra forma, nos relacionando de um jeito ou de outro jeito, prosperando ou deixando de prosperar, atraindo chefes tóxicos, atraindo amigos tóxicos, situações tóxicas, né? Isso é uma coisa que as pessoas precisam olhar. E isso é o recado do Prospere. O recado do Prospere é: abra os olhos, abra o coração para a verdade. Vai estudar um pouquinho, não precisa de muita coisa. Hoje nós temos comprovação de tudo. Basta a gente ter interesse de sair da mesmice. Já falei isso aqui. Tem gente que vive todo dia como se fosse Domingão do Faustão, sabe? Aquele domingo, aquela coisa sem graça, que ele não tem nada para fazer, não tem ânimo, com medo da segunda-feira chegar, ai meu Deus do céu. A grande maioria, eu já passei por isso, passei durante anos, não tem o mínimo tesão para acordar de manhã e ir para o trabalho. Não sabe nem por que está trabalhando, além da remuneração. E na maioria das vezes a remuneração também não está de acordo com aquilo que a pessoa espera. Mas ela continua ali. Ela continua presa a esses padrões dos 95%. Porque 5% é muito pouco para a gente fazer um movimento e mudar a direção da nossa vida, das nossas relações. Então lá dentro nós vamos quebrar as barreiras. Muitas vezes as pessoas não entendem. Ale, mas por que eu dou esse comando? Mas porque não tenta entender. Porque é o entendimento e o mental é que está ferrando com a nossa vida. É isso que faz com que a gente não seja um canalizador do que nós queremos para a nossa vida. O Eric, meu professor de quântica, ele acha engraçado eu falar, que eu falei numa live dele, mas é o que eu penso mesmo. Quando a pessoa fala: Ale, eu não sei co-criar, eu não sei isso, eu sou muito simples, não sei nada de mecânica quântica. E eu pergunto: como é que tá a sua vida? Ah, não, tá muito difícil, entendeu? Muita escassez, muito isso. Eu só atraio homens que não me respeitam, mulheres que não querem nada. Bom, então sua vida tá uma merda. Então tá colapsando merda. Se eu aprendi em algum momento da minha existência plasmar ou colapsar merda, atrair o que eu não quero, qual é o problema de aprender a atrair o que eu quero? A colapsar uma onda que entre em uma frequência, que eu conquiste aquilo que eu mereço, que é saúde integral, saúde financeira, saúde nas relações. Poxa vida,
É disso que nós estamos falando. É de sair da normose. É de sair dessa coisa meio zumbi que parece que tomou conta do planeta. As pessoas são guiadas por crenças que nem são delas. É só olhar para o nosso país. Uma discussão que está tendo agora e que está baixando a nossa frequência é o coronavírus. De onde veio o coronavírus? Da China. Do país que desenvolveu o 5G e que já comprovou que em metros ele mata centenas de pássaros. Energia. E aí cocriou um vírus substancialmente letal. Mas ninguém olha para isso, ninguém fala disso, ninguém fala da origem. Nós estamos falando da máscara, do álcool gel, mas nós não estamos falando o que gera essas situações na nossa existência. E aí tem uma moça em Goiânia que estava num voo do italiano e que foi lá como cidadã decente, ética, dizer, eu estava lá também. Não tem sintoma nenhum, mas já gerou um pandemônio. Já baixou mais a frequência, porque a frequência de desespero, de medo baixa. Olha como é fácil para nós, como é fácil deixar a nossa frequência despencar. Por que que a gente não investe em aprender a ter a mesma facilidade para elevar a frequência, para elevar a nossa vibração? Sabe por quê? Porque dá trabalho. Dá trabalho expandir a consciência, porque tem que olhar para dentro de si. Como lá na técnica do Ho'oponopono, as pessoas fazem Ho'oponopono, acho que a maioria aqui deve conhecer, achando que está fazendo Ho'oponopono para o outro. Não, gente, não existe isso. Quem estudar a técnica vai aprender lá na sua origem que a Ho'oponopono, ela existe como frequência, como mantra, como oração, seja o nome que a gente dê, para nós. Para limpar em nós as memórias de escassez, de raiva, de ódio, de apego, de ciúme. Para limpar em nós, para ajudar a elevar a frequência, por isso que ela funciona. Quando rolamos barra em barra de Axis, o que nós estamos fazendo? Limpando, rolando barras, tirando barreiras das células, do DNA, mandando um outro comunicado frequencial para o nosso DNA. Entendem isso? Mas para isso a pessoa tem que olhar para ela. Ela compra e fala, a minha vida é minha, ninguém estragou a minha vida. Se ela está estragada, fui eu que estraguei. E é disso que a gente trata no Prospere. Obviamente, não de uma forma tão direta, porque não tem assim bate-papo e tal. A ideia lá é deflagrar essa coisa da energia, da cocriação. Saiba que existe. É simples. E uma vez que nós expandimos, não tem volta. Nós não aguentamos mais viver lá, sabe? Parecendo um zumbi que aceita tudo que falam para nós, ou que terceiriza todas as nossas dores, nossos problemas. Então, eu tô falando isso aqui porque eu tô olhando aqui e tô vendo que algumas pessoas não entraram ou não são do Prospere. Estão aqui para entender por que a gente tá falando disso aqui. Artemis, como saber se é catarse do processo de autoconhecimento ou resistência advinda de uma crença? Isso é muito simples, né? Pessoalmente, às vezes a pessoa não consegue entender se é catarse ou se é resistência. Por quê? Porque tem um limiar aí. A catarse vem da resistência. O que acontece num processo de um comando quântico, por exemplo, ou de uma constelação, não é? Quando nós expandimos a consciência em minutos. Em uma fração de segundos, aquilo que estava submerso, escondido pelo nosso ego, pelo nosso inconsciente, vem à tona para o consciente. O que acontece? Há uma resistência, especialmente do ego. Então, eu quero abafar aquilo, existe uma briga. Por isso é que a catarse vem. A catarse vem porque ela está limpando em nós as crenças. Como é que eu limpo um HD? Quando eu compro um computador, ele vem limpinho, nós vamos colocando os arquivos lá. Depois ele lotou, o que a gente faz? Reseta.
limpa ou coloca mais memória, não é assim? Conosco é parecido. Como é que eu faço para que uma crença que me limita seja transportada e pare de me limitar? Substituindo essa crença por uma crença que me expanda ao invés de me limitar. Entendem? Então, isso é o que nós chamamos de processo catártico. E sem o processo catártico, pouca coisa acontece. Às vezes, a pessoa tem um processo mais sutil. Outras pessoas não, passam mal, somatiza muito, muita dor de cabeça, ok? Então, é isso que acontece. E não tem que saber se é resistência, se não é resistência, se é catarse, deixa sair. Deixa sair. Quem aprendeu a trabalhar com energia, aprendeu a liberar. A primeira coisa que vocês aprendem lá é a liberar. Eu libero de mim todas as crenças que estão me limitando a receber o que eu mereço de bom na vida. É um comando. Lembra do colapso de onda? Que uma onda leva mentalmente, um pensamento leva 17 segundos para colapsar? A mesma coisa. Libera isso. Viu como é mental? Essa nossa é resistência ou é catarse? É isso ou é aquilo? É isso que nos trava. Não interessa. Não interessa. Muitas vezes, uma coisa também que é interessante, que é uma quebra de paradigma, especialmente dentro da psicologia, é que às vezes não me interessa a origem. Nós viemos de uma crença que tem que chegar lá na origem, descobrir qual é o segredo na constelação para poder liberar aquilo. Não necessariamente. Não necessariamente. Às vezes eu não sei de onde veio. Por exemplo, eu não sei, muitas vezes, ou na maioria das vezes, eu não sei onde se instala o ego como máscara. O que nós sabemos é que, via de regra, na primeira infância, até 3, 4 anos de idade. Mas não é assim com todo mundo. Alguns se instalam na vida intrauterina. Já existe uma linha dentro do próprio Eneagrama, por exemplo, dos estudos do Eneagrama, que já diz que já viemos com essa predisposição para desenvolver aquele ego, aquele tipo de personalidade. Então, se a sua intenção é estudar para dar aula disso, vai ter que entender um pouco da origem. Mas mesmo para dar aula disso, vai ter que entender sobre você, olhar para você primeiro. Eu tenho lado luz e tenho lado sombra. Ok. E o que eu vou fazer com isso agora? E na maioria das vezes a gente precisa de ajuda, de um terapeuta, de uma pessoa especializada, de um bom livro, enfim, o caminho que tiver mais a ver conosco, né? Mais alguma dúvida por aí? Vamos ver a Cris. A modificação de comportamento é aos poucos. Sim. Isso é muito interessante, sabe, Cris? Vou dar um exemplo, por exemplo. Um exemplo, por exemplo, é bom, né? Nas empresas, eu trabalhei com processo seletivo muito tempo. Quando nós fazemos um processo seletivo numa empresa, o que nós estamos procurando quando nós aplicamos testes, fazendo entrevistas? Porque quando você anuncia, por exemplo, eu tenho uma vaga para, sei lá, executivo jurídico, tem que ter doutorado nisso, mestrado naquilo, falar não sei que língua, papapá. Chega um monte de currículo com todos os pré-requisitos técnicos preenchidos. Todos. Que seja uma vaga mais básica, eu preciso de um Excel assim, eu preciso assim, que tem experiência assim. Vem várias pessoas e vem vários currículos tecnicamente iguais. O que me faz escolher uma pessoa ou outra? A análise comportamental de cada um. Um bom mentor, um bom entrevistador, um bom selecionador, ele tem que fazer uma leitura de até onde essa pessoa chegou. E se aquilo está mais próximo do que aquela instituição espera daquela pessoa. Porque se fosse fácil mudar comportamento, nós faríamos como a gente faz tecnicamente, que é bem simples. Eu preciso que o meu funcionário tenha Excel avançado. Mudou o sistema aqui. O que você faz? Paga um curso de 3 meses, 4 meses, ele se empenha e volta, belezinha. Com as regras básicas, quando ele vai mexendo ali, depende muito do interesse dele, isso é comportamental também, mas ele vai mexendo ali e logo ele tem
essa ferramenta internalizada. Com o comportamento não é assim. Com o comportamento não é assim. Por quê? Se eu tenho 25 anos de idade, eu tenho 25 anos com HD preenchido com aquelas crenças. Para limpar uma crença, eu vou ter que fazer todo um trabalho de autorreconhecimento para lidar com aquela crença e substituí-la, já que aquele comportamento está me deixando atordoado em alguma área. Entendem? Então, essa coisa do comportamento, vocês já devem ter ouvido a frase: a natureza não dá saltos. É exatamente isso, natureza não dá saltos. Nós, se queremos, se temos vontade de fazer uma mudança comportamental, é o primeiro passo. Porque depende da sua vontade, do seu empenho. Às vezes, já aconteceu no Prospere, a pessoa fala: Alê, como é que eu faço para prosperar meu marido? A minha resposta é sempre a mesma. Se você descobrir, me conta e me prospera também, porque está me dando uma trabalheira prosperar. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu não vou deitar na cama, dar comando quântico e a coisa vai se mobilizar. Lá é o que nós conversamos sempre. Não é? Nenhuma energia reage à inércia. Ou nós atuamos e fazemos um movimento, ou o universo não consegue responder. Porém, quem manda o comando comunicado para o universo do que eu quero sou eu. Se eu não sei o que eu quero, eu posso estar mandando tudo danado. Não é assim? Às vezes a pessoa quer muito um casamento, uma família, né? E não vem. Se conecta com gente que não tem os mesmos valores, com o que não quer, tem problema com isso e tudo mais. Uai, mas eu tô dizendo que eu quero. Pois é, tá dizendo com a boca. Mas e com a sua energia, com a sua vibração? Qual é o comando que você pode estar mandando? Porque muitas vezes o comando que eu estou mandando é: eu quero uma família, eu quero uma pessoa bacana. Mas tem uma crença latejando aqui, que foi instaurada em algum lugar, em algum momento da existência, que diz assim: não tem homem que presta, todo homem trai, entendeu? Então, assim, não tem, ninguém quer nada com ela, não tem uma mulher que queira algo sério, tá aqui a crença. Mas eu tô dizendo: não, deixa eu te falar, psicóloga, terapeuta, eu quero. Por isso que um bom psicólogo, um bom psicoterapeuta é aquele cara que escuta o que o cliente não diz. Por isso, eu não vejo muita saída se o próprio terapeuta não começar a olhar para esse lado da energia dele próprio e do outro. Porque também o terapeuta só leva o outro até onde ele mesmo foi. Então, isso é um processo. É um processo que dentro da quântica nós chamamos de expansão da consciência, para que a pessoa dê um salto quântico, ou seja, ela saia daquela mesmice, daquilo que está atrelando ela à escassez, seja de dinheiro, seja de saúde ou de outra área, para ela dar um salto quântico e começar a colapsar frequências, movimentos que façam ela sair daquela zona de escassez e encontrar o que ela está procurando. Lila, é o meu segundo Prospero, evolui muito com esse, aprendendo a quebrar minhas barreiras e crenças. Aguardando o próximo. Gratidão. Gratidão eu, tia Lila, viu? Tenho muito carinho por você. Muito feliz de você estar participando. A Lila é uma puta de uma profissional. Eu vou falar porque eu sei que ela me autoriza. Se me autorizar, eu vou falar assim mesmo, depois ela me xinga. É uma puta de uma profissional. Até pouco tempo, agora teve uma mudança, ela trabalhava na UTI de um hospital grande aqui, com muita dificuldade, né, que a gente sabe que tem, e ama o que faz, ama de paixão, trabalha naquilo que ninguém quer trabalhar. E lá dentro, tudo dá certo para ela. Pode ter problema em outras áreas, mas lá dentro, tudo dá certo, porque tem amor, alegria e gratidão no servir, que é a frequência de onda co-criadora que nós aprendemos lá no Prospere. Então, Lila, se você consegue expandir mais isso, a situação que você quer, que você já me falou, né, profissional,
ela volta. Ela volta ou ela melhora, ok? Porque e foi uma cocriação, a gente sabe que tem um movimento por trás, mas é uma cocriação, colapsou em algum momento. Então ela pode ser desfeita e colapsar em outro sentido, viu? Quero aprender mais. Gratidão, Ana, seja super bem-vinda. O que eu puder ser útil, eu sou. Eu me entrego, né? Não como especialista, mas como uma apaixonada mesmo. O exercício de romper barreiras me ajudou a abrir a minha mente para as possibilidades que eu já tinha e não enxergava. Isso, expansão da consciência é isso. E ainda sinto que tenho tanto a aprender. Então, seja bem-vinda a esse grupo. Quanto mais sabemos, menos sabemos. Isso é uma delícia. Quando eu falo que nós estamos no caminho sem volta, eu não estou usando assim só uma frase clichê. É que isso é aqui dentro. Uma pessoa que começa nesse caminho de verdade e ela começa a ver as mudanças nela própria, ela não consegue mais recuar. Tem um probleminha aí porque paga-se um preço por isso. Muitas vezes a gente acha que pode fazer pelo outro. Ou fica chateado porque o outro não se conecta nem com esse assunto, quem dirá com esses exercícios. E aí eu percebo que a gente tem que cuidar para não ter uma arrogância nossa, sabe? De achar que nós é que estamos certos, de que nós encontramos o caminho das Índias. Isso é bobagem, isso é arrogância. E a arrogância nos distancia da frequência, né? Da alta frequência. Então, humildade, amor, gratidão, alegria tem que ser a nossa busca diária e constante. Mas não é aquilo mental, não, sabe? Aquela coisa de não, tem a ver com isso, não. Eu sou boazinha, não, eu sou boa. Eu tenho autoconsciência. Se eu errei, pô, pisei na bola. O que eu faço para consertar isso aqui agora? Tá na minha mão. É gostoso demais descobrir que quem manda na minha vida sou eu. Eu decido se eu sou pobre ou se eu sou rica. Eu decido se eu vou ser doente ou se eu vou ser saudável. Eu decido. Eu decido o que eu quero dar um basta na minha vida. E o que vier, porque estamos na Terra, a frequência da Terra é muito baixa, está cada dia mais baixa mesmo, é uma luta diária, é dia a dia, a cada dia o seu mal, já dizia o grande quântico Jesus Cristo, é exatamente isso. É exatamente isso. Os nossos bastidores, eles não são assim, de quem quer expandir, tão glamurosos. Não, é de uma limpeza profunda, é de um olhar profundo para nós, é um holofote virado para cá. Como a gente foi criado com o holofote virado para lá, olhando o vizinho, a vida do vizinho, a roupa do vizinho, o dinheiro do vizinho, o carro do vizinho, né? E se veste pro vizinho, corta o cabelo pro vizinho, emagrece pro vizinho, né? Pensa o tanto de trabalho que nós temos. Mas particularmente, eu vou sempre falar, eu tô falando de mim, da minha verdade, construam a verdade de vocês. Pra mim faz todo sentido. Eu amo a pessoa que eu estou me tornando. Só não tem sido muito fácil, não é o caminho mais fácil. Mas é como a gente fala na nossa campanha do Prospera, eu me amo, sou correspondida. É uma verdade. Não é assim um outdoor de feminismo, nem de machismo, porque para mim tudo que tem ismo perdeu o caminho do meio. Então, não tem a ver com isso. Empoderamento feminino no Prospere, empoderamento feminino na expansão da consciência, não tem a ver em ser melhor do que homem, ser melhor do que ninguém, nem se igualar, não tem nada a ver com isso. Tem a ver em pegar o que há de poder dentro de mim para mim mesma. E saber quem eu sou e o que eu quero da minha vida. Qual é o meu propósito nessa vida? A falta de propósito está matando as pessoas com depressão e pânico. E elas nem estão percebendo isso, não é? Vou subindo aqui, tá bom? Não tá subindo sozinho. Que bacana. Parabéns, Lila. Parabéns mesmo. Tenho certeza que será. Te amo. Também te amo, viu? Aprendi a te amar. Boca suja, gente. Vocês pensaram barato. Ela me ensina um monte de palavrão, porque carioca gosta de xingar e goiano é meio, tem um falso sagrado, né? Eu acho barato, pra ser bem
A tia Lila arrasa. Ei, vai virar musa aqui do Prospere. Oi, oi, Instituto Sati. Você falou da ajuda. Como é esse processo de nós escondermos, de nos escondermos, no dar ajuda e não nos permitirmos receber? Maravilhosa essa pergunta. Olha, vou voltar na humildade, né? Porque se a gente acha que tem muito para dar, a gente já está falindo, né? Por quê? Lembra que eu falei um tempinho agora atrás que o terapeuta só leva o cliente até onde ele mesmo foi? Isso eu estava me referindo aos processos de expansão da consciência. Mas com qualquer profissão, com qualquer ser humano é assim. Na medida que eu dou, eu recebo. Existe uma ordem sistêmica, inclusive, que chama lei da ajuda, né? Porque nós temos as leis hierárquicas lá da constelação sistêmica, né? E lá é muito claro, e nas constelações a gente vê isso, a pessoa que se doa demais, ela se esvazia e esvazia o outro. E aí gera um desequilíbrio. Vou dar um exemplo na prática. Por exemplo, um relacionamento em que um dos cônjuges se doa muito e o outro não se doa, ou não se doa tanto. Existe um desequilíbrio ali. Porque aí, em algum momento, a altura dessas pessoas muda, como se um fosse maior que o outro, ou mais necessário que o outro. E isso, para quem está doando muito, também pesa. A maioria das pessoas vão ficando pesadas. Elas vão sentindo que o outro não é tão grato como ela gostaria que fosse. E aí começam as confusões. Ou quando nós exigimos muito do outro e o outro não tem para dar. Às vezes, gente, o outro não tem para dar o básico que nós esperamos. Por exemplo, quando você entra numa relação, é preciso negociar uma coisa que para uns é óbvio, para outros não. Lealdade, fidelidade. Não tem um contrato, né? Escrito na maioria das vezes. Então é uma negociação energética mesmo. E às vezes você está exigindo de uma mulher, de um homem, que não tem isso para dar e fica ali dando murro em ponta de faca, mas já percebeu que aquela pessoa não tem isso para te dar. Ou vocês olham um para o outro, dentro dessa ordem do dar e receber, e perguntam o que você tem para dar. E eu digo, eu topo, ou eu não topo. E ali a gente entra num acordo, né? E aí a gente vai equilibrando essa ordem, a ordem da ajuda, a ordem do dar e receber. E quando nós, principalmente mulheres, aprendemos a receber, nós nos conectamos um tanto mais com o nosso feminino sagrado. E aí a nossa frequência se eleva e a gente começa então a co-criar aquilo que o feminino sagrado me proporciona. Assim como o homem quando se conecta com o masculino sagrado dele. Porque, por exemplo, as mulheres que se tornaram machões, que dão conta de tudo, porque precisaram. Isso é importante reconhecer também no processo. Eu fiz o que foi possível. Eu não entro no processo de culpa, de mártir, de vítima, mas de algoz também não. O que eu fiz? Expansão da consciência é isso. Eu dei conta sim até aqui, mas é assim que eu quero continuar. Isso está me fazendo bem. Então, essa ordem do dar e receber traz essa mensagem, traz esse tipo de questionamento, de raciocínio, né? Vamos lá, deixa eu ver se tem mais. Nós nos escondemos no dar e não permitir receber. Sim, porque isso às vezes nos confere força, de forma consciente ou não. Isso normalmente também foi inserido como crença em algum momento da nossa vida. Bartíria, minha querida, que lindo isso sobre empoderamento feminino. Eu também acho lindo empoderamento feminino. Acho lindo, mas vou dizer uma coisa pra vocês. Eu ouço coisas sobre empoderamento feminino que, assim, é levar pro humor. Essa coisa, empodero femininas, executivas e tal. Não é por aí. Não é por aí, não. Porque se hoje a gente fala de empoderamento feminino, se alguém se desempoderou
e pegou o masculino demais, se conectou ao masculino ferido. Ferido, né? Porque um homem que não respeita a feminilidade é um homem que está com a masculinidade ferida e precisa olhar para isso. Ele não está saudável. Um homem saudável, ele vê o outro como igual. Um relacionamento quer crescer igual, querem ir juntos, querem que os filhos prosperem, querem prosperar juntos, torcem um pelo outro. É outra vibe, né? Daqui a pouco eu mudo aqui o assunto, gente, porque é tanta coisa. É uma grande alegria descobrir que a minha felicidade é a minha responsabilidade. Maravilhoso isso, Ju. Maravilhoso mesmo, quando a gente toma essa posse. Não sei se eu posso dizer isso, né? Palavra forte. Mas é muito bacana quando nós decidimos o que nós não queremos mais para a nossa vida. E ganhamos força para descobrir o que nós queremos, ao que nós queremos ou a quem nós queremos nos conectar, né? E aí é engraçado isso, porque quando você desbloqueia, o universo começa a trazer, né? Ok, muito grata por isso tudo, a gratidão é minha. Você é show, nós somos, minha querida. Porque se vocês estão aqui hoje à noite, estão aqui conversando sobre isso, na minha época, uns anos atrás, né? Eu dizia que isso era papo de calango, né? Eu falava, meu Deus, o que esse povo está conversando? Então, seja muito bem-vinda a essa coisa de sermos todos show, né? Sermos todos apaixonados por nós mesmos. Quanto mais apaixonados por nós, vou voltar lá no grande quântico de novo, que foi Jesus Cristo. Não fui eu que dei essa nomenclatura para ele, foram pessoas, né, da quântica mesmo, os físicos. O cara já falava isso, ama você, depois ama o outro, né? É isso aí, eu não vou levar ninguém a lugar nenhum se eu não me levar primeiro, nem os filhos, né? Então isso envolve amor. Nós nos escondemos atrás de ajudar o outro. Às vezes sim, não de forma consciente nem por maldade, mas como nós estamos dando conta. Muito bem, muito bem. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, que eu tenho uns recadinhos. Como podemos entender melhor a nossa intuição? Sintonia. Legal. Então, intuição é aquele negócio que a gente não sabe de onde vem, para onde vai, porque que vem e veio, né? Mais ou menos assim. Então, a intuição, ela tem a ver com muita coisa. Não vai dar tempo de falar aqui. Mas tem a ver principalmente com a nossa glândula pineal, né? Que é uma glândula aqui no centrozinho do cérebro, que é o nosso radarzinho, a nossa anteninha, que hoje está sendo muito estudada também pela neuropsicologia, né? Então, a pineal, quanto mais a gente se expande como humano do ponto de vista da energia, né, do conhecimento, mais essa pineal vai aclarando e mais a nossa intuição vai sendo direcionada, tá bom? Então, quem tem interesse, estuda um pouquinho a pineal, a glândula timo, que vai entender um pouquinho mais sobre isso. Bartiri, você é linda demais. Gratidão, também me acho, viu, Bartiri? Meu filho fala que eu me acho. Vocês podem ficar falando muito, não? Brincadeira. Não apenas esteticamente. Isso do empoderamento feminino, para usar a força para nós mesmos, como você disse. Achei fantástico. Você ilumina as nossas mentes. Gratidão. Eu instituí isso como propósito de vida, que é, na medida que eu aclarasse a minha vida, eu pudesse contribuir para aclarar a vida de quem quisesse, obviamente, porque... não é todo mundo que se sintoniza nem conhece muito bem. Mas, então, eu quero cumprir meu papel, né? Sejam bem-vindas. Roberta, no dia a dia, ao acordar, decidimos como será nosso dia. Sim, só não é tão fácil, né, Rô? Nós é que decidimos. Às vezes a gente está deitada, desmaiada num lugar, assim, tá morta, desmotivada e tem que estar lá. Tudo na minha vida flui com facilidade, alegria e glória. Eu não nasci para dar errado. E aí a gente começa a mudar a nossa frequência. Se não tá dando conta sozinho, bota um foninho no YouTube, hoje tá aí, solfégios estão aí para nos ajudar. Então, o Prospere nasceu a partir disso também. Como reconectar com a nossa alegria genuína dentro da gente, nesses dias em que a frequência do planeta oscila? Como nós já falamos aqui, frequência, vibração, frequência. Pensamento, colapso de onda. Não tem outro jeito. Tem dias que vamos estar melhores, outros dias melhores. A cada dia o seu mal. E aceitar-nos como nós somos. Com alegria, com mais facilidade, com mais amorosidade, sem muito chicotinho, tá bom? Lê, boa noite a todos.
é o meu segundo prospere, gratidão por tudo, como fazer para quebrar as barreiras dentro do nosso próprio lar, quebrando as nossas, tá bom? É claro que tem trabalho de limpeza energética, mas na medida que nós vamos mudando a nossa vibração, sem que as pessoas percebam que estão ao nosso redor, elas começam a mudar muito também. Começam a perguntar o que você está fazendo, que você está mais bonita, né? Você prosperou, você conseguiu o trabalho que você queria. Então as pessoas começam a se movimentar. Lembrando que as pessoas só vão dar aquilo que elas têm para dar e nós também, né? Você é ótima, vou te recomendar para minha terapeuta. Ela tá de gracinha, viu, gente? Porque eu sou terapeuta dela. Um beijo para você, sua linda. Aliás, eu vou te atender amanhã. Deixa você comigo na maca. Seja bem-vinda, Elaine. A Sirlene tá aqui puxando minha orelha. Lembra dos recados. A Léo tá aqui também, ótimo. Olha aqui, a minha equipe tá avisando. A Lei, falta 12 minutos. Estou no processo de despertar, quero aprender mais. Lu, seja muitíssimo bem-vinda a esse grupo que quer a mesma coisa, que se sintoniza com os mesmos valores, ok? Os recadinhos são os seguintes, né? Elas me matam. Eu até anotei aqui. Primeiro, sempre depois do Prospere eu dou essa notícia. Nós temos um trabalho, eu e a Sirlene, de mentoria para propósito de vida. É um trabalho online, é um trabalho um pouco mais profundo. Eu trabalho a parte de energia, comportamental, direcionamento de propósito de vida, conexão. E a Sirlene trabalha com a parte técnica de mentoria, marketing digital e o que precisar, né, para estruturar o seu empreendimento. Não é um empreendimento necessariamente físico, produto, mas é conexão com propósito de vida e empreenda a sua vida com propósito. Então, logo, logo, a próxima turma, nós estamos fechando o grupo de mentoria agora. E o próximo, logo, logo, a gente vai avisar aqui pelo Insta e tal. Quem se interessar, a gente vai estar à disposição. O outro recado é, quem não está seguindo, segue lá a página do Riqueza Quântica Academy, que eu falei no início, que é um trabalho um pouco mais aprofundado. Ali trabalhamos 4 arquétipos, Eric Davi, que é o criador da co-criador da técnica TQA, Terapia Quântica Aplicada, meu professor de quântica. A Paty, que trabalha com TQA, co-criadora também. O Reginaldo, que trabalha com metafísica e canalização. Nós temos um trabalho que nos foi designado de auxiliar as pessoas a despertarem o próprio fragmento de riqueza e prosperidade financeira. Então, o grupo está ali, nós já fizemos um trabalho físico com o grupo da mentoria e logo, logo a gente vai ter turmas abertas também e alguns programas online. E na segunda-feira que vem, gente, eu vou fazer uma live junto com a Léo, que a Léo tá aqui. A Léo é uma queridíssima socióloga, terapeuta, consteladora. Nós, então, vamos falar sobre constelação sistêmica e familiar, tá bom? Para que serve? O que a gente faz com isso? Por que a constelação movimenta energia, não movimenta energia? Desbloqueia, não desbloqueia? Reverbera, não reverbera? E a gente tem uma novidade, né? A gente já começou a falar por aqui, mas nós começamos, aí para quem tem interesse de ser um constelador, de ser um facilitador de constelação, ou de fazer constelação sistêmica para a própria empresa, né? Para desenvolver uma visão sistêmica da sua escola, da sua empresa, enfim. Não me interessa o propósito, desde que ele venha. Então, a nossa ideia é fazer essa formação. Em apenas 6 meses a pessoa já é facilitadora, vai ser uma formação vivencial. Nós estruturamos a formação de modo que a pessoa tenha supervisão antes e depois, para que ela possa sair constelando. Para que, se ela queira que isso seja uma profissão, vai ser uma profissão. Se ela queira que ela implantar uma visão sistêmica na vida pessoal, profissional dela. Então, nós vamos falar um pouco disso na segunda-feira também, tá bom? E para aqueles que querem saber mais sobre as constelações e tudo mais. E nós vamos fazer um sorteio lá, viu? Vai ter bônus, nós vamos falar disso aqui também. Ok? Deixa eu ver se eu não esqueci, é tanta coisa. Estou no processo de despertar, quero aprender. A Lu já tinha lido. Boa noite. Fala um pouco do Enneagrama, deixa eu ver se dá tempo. O Enneagrama trabalha os 9 tipos de personalidade. Quem tiver interesse pode me chamar no direct ou no número aí
da minha bio, é só ir lá que me manda pelo WhatsApp e eu passo para vocês mais detalhes. Esse curso vivencial, dia 7 de março, tem aqui em Goiânia, para descobrir a própria personalidade, o próprio ego, nesse caminho único de expansão da consciência, né? Achei bacana a oportunidade de participar, gratidão, senti bem com os exercícios e despertei, gratidão, amo ouvir isso. Amei participar apesar de tantas dores nos ombros e no corpo. Deixa isso sair, é isso mesmo, isso que eu tô chamando de catarse. Mas sei que faz parte, mas passa. Gratidão, gratidão, gratidão a minha. Gostaria de estudar e aprofundar sobre energia quântica, como iniciar esses estudos. O Prospere, ele trabalha com isso, o Riqueza Quântica também trabalha com isso. E no consultório eu trabalho com isso com mentoria e psicoterapia quântica. Tá bom? E na mentoria para propósito de vida com a Sirlene. Então, todas essas ferramentas trabalham com energia quântica, ok? Constelação, eneagrama. Aqui tem alguém sugerindo, se cair, entra novamente porque está ótimo. Ok. Tá bom, tá bom. Empolguei, muito bem, Bartira, você é linda. Empolga mesmo. Tem uma turma de Eneagrama no dia 7, sim. Ale, você é querida. Obrigado por repassar tantos conhecimentos. A gratidão é minha. Se não tivesse gente que acredita no que eu acredito, eu não sei onde eu estaria. Eu fiquei muitos anos afastado do meu propósito de vida, então, assim, eu quero correr atrás mesmo. Vou fazer a formação em constelação. Super bem-vinda, sua linda. Já tem o ícone lá na bio, pode entrar, a página tá lá, tá tudo explicado lá bonitinho, tá bom? É a Jurema, tá bom. É bem-vinda do mesmo jeito. Muito bem, então nós damos por encerrado aqui o Grupo Prospere, tá bom? A 8ª edição. Logo, daqui 2 semanas mais ou menos, a gente lança a 9ª edição, sempre aqui no Insta, com as informações de data, inscrição e tudo mais que a pessoa precisar. Ale, amei a live, amamos você, eu também amo muito vocês. Grata, queremos a formação em constelação. Sejam todos muito bem-vindos. Essa formação nasceu assim do fundo do nosso coração. A gente tem verdadeiro amor por isso. E a gente quer multiplicar essa benesse, que é para quem quiser, que seja como empresário sistêmico, como constelador, como facilitador. Então, um beijo enorme, porque senão vão devolver a gente, né? Quero fazer a formação para implementar. Sim, Ana, super possível. Pode entrar na bio, que lá tem tudo. Quero encontrar meu propósito. Lu, se a gente puder te ajudar, nós estamos super à disposição. Gratidão, Kênia. Trabalhei com a Kênia há muito tempo, era da minha equipe. Beijo enorme. Gratidão, Alê. Volta logo, quero mais Prospere. Pode deixar, logo nós estamos por aqui. Lu vem para mentoria, pessoa de luz é você, Lu, seu trabalho é magnífico, amo. Muito bem, gente, acho que eles vão derrubar a gente, tá bom? Mas é sempre uma felicidade imensa poder falar do que eu acredito. Um beijo enorme para vocês, namastê, gratidão, eu estou super à disposição, seja na psicoterapia quântica, seja na constelação, na formação, na mentoria, as minhas parceiras, a minha equipe também, tá bom? Todo mundo tem muito amor para dedicar, muita verdade para dedicar. Então, um beijo enorme e eu tô sendo cobrada, a gente vai aumentar o número de lives por aqui, vamos ter mais atendimentos online, mentoria online, tá bom? Trabalho terapêutico de grupo com os relacionamentos, então tem muita coisa para esse ano. Um beijo, você também é muito fofa, muita luz para todo mundo. Namastê, gratidão, gratitude, merci, thank you, todo tipo de gratidão do mundo. Beijo enorme, gente, fiquem com Deus.